Já pensou toda a sua experiência e toda a sua jornada de consumo como se fosse um verdadeiro videogame? Pois é, no episódio de hoje a gente recebeu aqui o Leandro Sanches para poder falar a respeito de gamificação dentro do cenário brasileiro, acompanhado dos nossos dois hosts, o Leandro Torres e o Fábio Santoro. No episódio de hoje a gente vai falar sobre como a jornada do cliente pode ser gamificada de um jeito eficaz, com cases práticos, não só que deram certo, mas também aquilo que deu errado. Porque aqui no Lab LoyaltyCast a gente não fala só sobre teoria e sobre o que é bonito, a gente fala também sobre aquilo que não funcionou e o que você pode fazer de diferente aí na estratégia dentro do seu negócio ou dentro da empresa que você está cuidando aí enquanto um wise marketeer. Bom, no episódio de hoje a gente conversou sobre vários pontos interessantes no que diz respeito à gamificação. Será que vale a pena usar a gamificação pura ou mesclar ela com algum tipo de gatilho emocional? Quais partes da psicologia do consumo atuam dentro da gamificação e como isso pode ser aplicado de forma eficiente? Gamificação pode ser mesclada com IA? De que forma a inteligência artificial pode apoiar a gamificação? E quais cases brasileiros são destaque quando a gente fala de gamificação? Aqui nesse episódio a gente falou de Pão de Açúcar, a gente falou de cases globais como Shein, como Shopee, e você vai conferir tudo isso agora em primeira mão. Então, já prepara seu cafezinho, arruma um lugarzinho confortável para sentar. Se você estiver lavando a louça, se você estiver aí no trânsito dirigindo, já se acomoda para poder escutar aí um episódio riquíssimo, cheio de insights para você poder aplicar na sua estratégia de marketing de fidelização. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Lab LoyaltyCast sobre gamificação. Aproveite! Olá, uma satisfação enorme estar aqui no primeiro episódio do Lab LoyaltyCast, o podcast sobre loyalty da Loyalty Academy Brasil. Aqui com duas feras, parceiro de longa data, Leandro Torres, Leandro Sanches, já trabalhamos juntos, já nos encontramos em lados diferentes da mesa para negociar quando você estava num grande varejista brasileiro. E a gente tem algumas coisas em comum aqui. Somos os três apaixonados por esporte, principalmente o ciclismo, todos amadores, mas praticantes do ciclismo. Somos apaixonados por loyalty também, e tanto o ciclismo como o loyalty sempre com foco em performance. Então vai ser muito legal fazer esse bate-papo, falar um pouco sobre gamificação. Bora lá, Leandro? Bora. E esse gancho, Santoro, da performance é muito bom. Para a gente começar aqui, eu queria já fazer um aquecimento dentro disso. Sanches, você passou por diversos lugares, Brasil, fora do país, diversos tipos de varejo, diversos bancos liderando projetos de loyalty. Eu queria saber uma coisa assim, que eu sempre sou curioso, qual que é o KPI que você mais olha em loyalty? Aquele mais importante? Putz, não tem uma resposta única, né? Na verdade, o que vale é entender um pouco o negócio que você está. Como você falou, né? Em bancos, por exemplo, quando a gente olha o KPI que eles estão buscando, nas áreas que eu trabalhei, que basicamente foram cartões, a gente está buscando que o cliente tenha um faturamento maior. Então, que ele gaste mais na fatura dele. Quando a gente vai para o varejo, por exemplo, e aí o Santoro já deu uma palhinha da onde a gente se cruzou, o varejista vive vendas. Então, se você não conversar sobre vendas para ele, não adianta. Então, vai depender muito do segmento que você está, o que o negócio respira para você conseguir conectar com esse negócio. Porque se você for lá com indicadores, e a gente gosta muito de LTV, né? E no final acaba que não é o que o negócio respira num primeiro momento, o apoio depois para você conseguir promoções e outras coisas dentro fica muito menor. Então é super importante estar conectado. Então não vou te dar uma resposta direta e única, mas sim, eu acho que a mensagem que fica é entender o negócio que você está e traduzir isso no indicador que ele respira mais. Mas o LTV é um que você gosta mais. Eu curto pra caramba, né? Vocês sabem. Bom, ótimo. Eu gosto bastante de lembrar do Fred Reichheld, um dos papas do Loyalty, o criador do NPS, do Net Promoter Score. O Fred costuma dizer que as palestras, as consultorias, os projetos que ele desenvolve não são projetos especificamente de Loyalty, mas de business growth, de crescimento do business, né? Que só assim você chama a atenção do CEO, mobiliza a companhia, muda o ponteiro, e aí você tem uma ação contínua
E aí acho que o CAC, o custo de aquisição de cliente, é sempre importante. O LTV, que a gente já falou, né? O valor do cliente ao longo do ciclo de vida. E sempre vendas incrementais e margem incremental. Acho que isso cria uma ótima condição de performance. E de forma genérica, aí entram sempre os específicos, né? E falando um pouco na Loyalty Academy, a Loyalty Academy trabalha muito com fundamentos, e um dos fundamentos que a gente gosta de olhar sempre que a gente fala de Loyalty é olhar mais para o Big Picture, para o Big L, que é o Loyalty expandido. E quando a gente fala de Loyalty expandido, a gente está falando de estratégias centradas no cliente, de entender todos os pontos de contato com o cliente. Às vezes tem até um diretor ou um vice-presidente focado em experiência do cliente, e com isso poder ter a recompra, a indicação para os amigos. Então queria deixar esse pano de fundo do grande L, do L expandido, do Loyalty expandido. E pegando isto como gancho, né, acho que quando a gente pensa agora, eu queria ouvir um pouco vocês, né, quando a gente fala de gamificação é a palavra da moda. Então a gente tem falado muito sobre gamificação, ela é tendência, ela não é tendência, funciona ou não funciona. Quando a gente fala de gamificação, aí até pensando na sua experiência, Sanches, e nesse contexto do Big L, né? Qual que é o papel dela dentro do Loyalty? É uma atividade central? É uma atividade lateral? É uma ação? É uma tarefa? O que é a gamificação na sua perspectiva dentro do nosso universo? Assim, os exemplos que eu tive nesse mercado, e até não só de experiência, mas também de literatura, eu vejo missões como algo complementar a um programa de Loyalty. Quando a gente fala de missões, de um programa de Loyalty, inicialmente, o que a gente tem, num primeiro nível, é algum benefício que o cliente tenha, seja pontos, cashback e em alguns casos cupons até de desconto, que traz ele para o jogo, traz ele para o programa e faz ele dar o primeiro registro para a empresa para conseguir, a partir daí, conseguir identificar uma pessoa. Uma vez que o cara está com essa atração, ou se sente atraído pelo programa, e a empresa consegue começar a ter informação desse programa, ou desse cliente, aí entram as missões, porque a partir daí, de conhecendo a pessoa, você vai saber que missão você vai fazer para ele. E como conduzir ele ao longo do programa. Então, no final, na verdade, a missão ou as missões são mecanismos para você conduzir ele ao longo do programa. No começo você não consegue fazer isso porque você não conhece o cara. Mas depois, a partir disso, você consegue estabelecer um relacionamento com ele bastante bacana e benéfico para os dois. Mas o conduzir, quando você fala, é o mesmo que a gente fala do engajamento? É o engajamento? E uma dúvida que tem, o que é o engajamento, né? No final, o que acontece? O cliente precisa primeiro ver valor ou se interessar no programa que ele está adentrando. E depois, com as missões, ele consegue estabelecer um relacionamento mais profundo com ele. Então, o engajamento no final vem desse pacotão que a gente consegue com o benefício central, num primeiro momento, e depois com as missões conduzindo ele ao longo do programa. E quando eu falo conduzir, tem a condução para ele, por exemplo, ganhar mais dentro do programa, obviamente ele vai ver mais benefícios e vai se tornar mais relevante para ele. Pode ser uma gamificação que entretém ele mais, então faz ele estar mais nos nossos canais, então consegue estar entendendo um pouco mais os mecanismos do programa. Então aí você pode conduzir ele da forma que for mais interessante, desde que no final tenha um benefício maior para ele e para a empresa, porque senão essa relação não funciona. E por fim, né, Santoro, tudo é sobre comportamento, né? Sobre a gente mudar. A gente fala muito na Loyalty Academy Brasil sobre a mudança de comportamento de maneira rentável. Então, quando a gente está falando de gamificação, são maneiras e recursos que você tem de fazer o cliente fazer movimentos dentro da sua empresa para que ele possa mudar o comportamento dele de maneira rentável, gerando resultado para ele e para a empresa em si, né? Sim. Legal. Eu gosto muito do termo do share of heart, né? Quando a gente fala de engajamento, você tem o share of wallet dos R$1.000 que a pessoa gasta naquela categoria.
Se ele gasta 400 comigo, eu tenho 40% do Share of Wallet, e o Share of Heart é o quanto que o meu coração está apegado àquela marca. E quando a gente olha para a gamificação, acho interessante olhar para os cases dos e-commerces internacionais, né? A gente tem, cada um vai ter o que usa mais, está mais acostumado, Shein, AliExpress, Temu. No geral, são ambientes extremamente poluídos, que usam várias alavancas. A gente vai falar muito das alavancas da gamificação aqui, vamos falar de missões, de badges, de tierização. Usam todas ao mesmo tempo, então você tem uma missão para entrar numa categoria e clicar nos selos e ganhar ponto, outra missão para entrar às 9 da noite, outra missão para jogar um dardo digital, e tudo isso vai se somando em pontos, você vai ganhando seus distintivos, descontos para a próxima compra. Então acho que a gente tem que sempre pensar quem que é o público-alvo daquela gamificação e tentar não ser muito purista, porque tem gente usando de forma abrangente e com resultados interessantes. E dentro disso, Sanches, você já passou por alguns programas de loyalty em diversos setores. Algum case que você lembra que a gamificação foi bom, se aplicou bem, que gerou resultado? Sim. Eu acho que até fazendo um link com o que o Santoro estava comentando de o quão complexo é usar essas ferramentas todas, né? Eu acho que a gamificação, se você não tiver cuidado, você também acaba poluindo a comunicação, e isso acaba dificultando um pouco o entendimento e a condução do cliente nessa jornada aqui, nessa jornadazinha que a gente quer conduzir ele. Mas eu acho que, num primeiro momento, eu lembro de 2 cases interessantes em termos de missões. Lá no Peru, no programa Agora Clube que eu conduzi, a gente fez algumas missões, na verdade. Era um programa de coalizão, onde tinha de supermercado, a farmácia, a Home Improvement, Home Center, né? Home Center, isso aí. E tinha também o Magazine também. Tinha também a parte de wallet, de carteira digital. Também tinha a parte da financeira, que tinha toda a parte seja de pagamento, seja de crédito. E dentro desse contexto, a gente teve sucesso principalmente em 2 grandes mundos. Um no varejo alimentar. Então a gente teve missões onde a gente conseguiu, em cima de identificar exatamente o que o Santoro estava falando, grupos de clientes específicos, conseguir buscar ações ou promoções com os provedores do supermercado, da rede de supermercado. Legal. E a partir daí, em cima disso, personalizar as missões para cada grupo de cliente. Então, até uma brincadeira que eu já fiz com vocês, o primeiro exemplo foi uma empresa, um lançamento de um shampoo. Então, né, acho que, ironicamente, foi com muito sucesso, porque a gente conseguiu entender esses grupos de clientes, a gente conseguiu direcionar a missão para cada um desses grupos, e aí ter um lift em cima de uma ação que, se fosse massiva, com certeza não ia nem chegar perto do resultado que a gente teve. Então, acho que esse foi um primeiro momento onde a gente consegue ver um exemplo de aplicação numa venda de um produto, um upsell de produto e um cross-sell de produto, no caso. E aí teve um outro caso que a gente fez agora no final do ano passado na Black Friday, na Dots, onde a gente criou uma gamificação para mostrar para o cliente todas as possibilidades de caminho que ele tinha para ganhar dentro do programa. A gente sabe que o programa de coalizão é um programa naturalmente mais complexo, porque envolve milhões de empresas, benefícios muito diferentes. Então, para tornar isso uma coisa um pouco mais palatável e entendível, a gente acabou montando uma estrutura super lúdica, com algumas missões onde, para ele ganhar mais pontos extras para participar de um sorteio no final da Black Friday, ele tinha que entender a dinâmica. Então, se você entrar no nosso aplicativo no dia, você recebe tanto. Se você usar nosso meio de pagamento, você ganha mais tanto. E com isso a gente explicava o programa de uma forma muito mais simples. E no final a gente estava no momento de educar o cliente para poder se engajar mais com nossos canais. É interessante a gente ver, né? Porque a gamificação, ela está em grande destaque no mundo de loyalty, mas não é algo novo, né, Santoro? A gamificação já é algo muito antigo. Eu acho que, te ouvindo pelos casos que você está contando, a tecnologia facilitou a gente aplicar mais recursos de jogo para o cliente, né, para poder envolvê-lo durante a sua trajetória de jornada de compra.
caso que você mencionou, né? Então você pegou o seu cliente numa situação de promocional, que era uma Black Friday, e fez todo o caminho dele com reconhecimentos e recompensas. Uhum. Acho que antigamente era bem mais difícil fazer isso, né? A gente fazia os folhetos, se você comprar aqui e pegar o seu carro e ir lá comprar, assim, era uma jornada mais intensa. Mas já estava lá o conceito, o fundamento não mudou. Eu acho que a tecnologia facilitou. E aí dentro disso, assim, pegando um pouco, aprofundando um pouco mais na gamificação, a gente tem vários tipos de games, né, Santoro? Então, você até mencionou, assim, as alavancas, as missões, os badges, a gente pode falar que as categorias de níveis ou os tiers são maneiras de se gamificar. O pessoal está aplicando muito também as roletas, os prêmios escondidos. Eu queria ouvir de vocês, assim, pegando esse universo todo que existe, o que funciona mais, o que funciona menos, o que vale a gente recomendar para as pessoas? Estuda, aprofunda e aplica este aqui. Qual que é... Santoro, me ajuda nessa. O que você... Então, eu acho que você começaria? De novo, a gente tem que entender qual que é o tipo de varejo ou segmento de varejo que a gente está olhando, qual que é o público e procurar para aquele público encontrar qual que é a alavanca que mais move comportamento, direciona comportamento de forma rentável. Então, acho que Sanches trouxe aqui um exemplo do varejo alimentar com missões, trouxe um exemplo de coalizão com navegar e entender as possibilidades. Acho que a gente tem visto muitas iniciativas, por exemplo, de sócio-torcedor, que é algo que mexe muito com a paixão, com a emoção. Provavelmente ali você vai ter a oportunidade de um badge dele dentro do app mostrar que ele é um palmeirense roxo, um corintiano, um São Paulino, etc. E ter um diferencial, acho que é algo que move. Se a gente olhar para a tierização, quando a gente vai para o mundo do turismo, né, a gente pega companhias aéreas. Você consegue disponibilizar um benefício da pessoa embarcar primeiro, retirar a mala primeiro, isso não vai custar mais. A carroça anda sempre no ritmo a caravana anda no ritmo da carroça mais lenta, na verdade, né? Então, todo mundo vai ter que embarcar no avião. Você não tem o custo de fazer alguém embarcar primeiro. No hotel, às vezes você tem disponibilidade para um early check-in, para um late check-out, dá a possibilidade da pessoa escolher o travesseiro. Então, acho que a gente volta sempre para a resposta de consultor, que depende, e aí tem que analisar qual que é o perfil do público e o que vai mover o comportamento daquele público, né? Sérgio, como é que você vê? Você vê que tem algumas que são barulhos e o pessoal está aplicando porque é bonito ou não? Você também entende que... Eu concordo 200% com o Santoro. E não, só ia agregar algumas coisas aí nesse sentido. Eu acho que tem um outro fator que é entender nesse segmento. Tem o cliente, sim. E o segmento onde que você tá analisando acaba que ele é influenciado pelos o que a concorrência está fazendo. Então, acaba que é importante entender o cliente, o segmento que você está e o que os outros estão fazendo. Porque no final... Informação, muitos já têm, porque todos têm o seu programa de fidelidade que de alguma forma começa a coletar essas informações, então eles conhecem os clientes. Mas o que um está fazendo e o que o outro está fazendo em termos de proposta de valor no final para ele, em termos de se é tierização ou não, até em tierização tem o lado de cartões de crédito, vai depender um pouco dessa análise também um pouco cruzada. Então acho que os segmentos acabam meio que fazendo coisas parecidas, porque no final, né, eles acabam um olhando para o outro e falando, pera, tô aqui no varejo, o cara tá fazendo uma coisa, eu vou fazer outra? Calma, por que ele tá fazendo essa e eu vou fazer outra? Então acho que também tem essa influência aí no jogo. E te ouvindo e conectando com o Santoro falou, a gente começa a ver também que a gamificação ela tá além do que é o mundo do loyalty, né? Que é aí onde vem o Big L, né? Então quando a gente vê, por exemplo, os aplicativos de diversos modelos de negócio, de delivery, de pagamentos, eles estão com games o tempo todo para poder fazer com que o cliente avance etapas
no próprio consumo. Então, acho que esse é um ponto importante. Sim, a gamificação não é restrita a um programa de loyalty, ela é parte de um processo de fazer o cliente consumir, comprar aquele seu produto, né? E pegando esse gancho, acho que esse conceito se aplica para o B2C, para o consumidor final. Em uma das edições do curso que a gente deu recentemente também, a gente tinha um público do iFood desenvolvendo programas para os motoqueiros que fazem a entrega. A gente tem programas para o chão de loja que fazem toda a diferença. A gente, por exemplo, implementou uma coalizão lá em 2008, 2009, 16 anos atrás, onde programa de fidelidade não era um tema tão conhecido. E a gente tinha que engajar caixa de supermercado, de atacarejo, de agência bancária, tinha que engajar atendente de farmácia, eletromóvel, frentista e por aí vai. E era um engajamento que ele tinha que entender o programa, ele tinha que explicar para o cliente, ele tinha que cadastrar o cliente numa ficha, pegar um adesivo do cartão, colar na ficha, mandar para a digitação, explicar como acumular, como trocar. Então, hoje em dia continua sendo um desafio, é um dos pilares muito importantes desses pontos de contato que a gente aborda bastante no curso, mas existem muito mais ferramentais e a gamificação é um deles para fazer isso de forma mais lúdica. Às vezes vou treinar um frentista, será que dá para usar uma história em quadrinhos ao invés de eu usar um slide careta e com isso tocar ele de uma forma diferente, né? Santoro, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu tive recentemente no South Summit e uma das coisas que mais me chamaram a atenção, faço questão até de falar porque achei o projeto extremamente fascinante, era um projeto que foi feito pelo governo do estado do Rio Grande do Sul com crianças, com alunos do ensino médio, que idealizavam uma empresa e faziam o seu pitch no final. E o projeto que ganhou foi de alunos da cidade de Porto Alegre. Eles montaram um aplicativo para combater a evasão escolar. Qual que é o fundamento? A gamificação pura, porque o aluno ganharia pontos conforme a presença e se ele fizesse 5 dias direto, ele ganhava um pouco mais. Se ele fizesse 30 dias direto com o apoio da família e a família participando, eles tinham uma lógica, se a família participa, porque eles entenderam que a família era relevante na presença do aluno. Total. Então ele ganharia mais. Se a sala tem um índice baixo, a sala ganha mais, ou seja, eles pegaram um fundamento, que é o que a gente está discutindo aqui, e aplicaram numa dor deles. E eu falei assim, gente, isto é um loyalty no seu melhor. E foram os ganhadores lá, parabéns para eles, mas conectando muito com a nossa conversa, que me lembrou de uma história muito boa. Parabéns, muito legal. E pegando um gancho também, o programa de selinho do varejo alimentar, podemos citar nomes aqui, Pão de Açúcar, Marché, redes regionais também. Em que prateleira vocês colocariam? É fidelidade? É ação promocional? Depende, se responder depende, tem que explicar por quê. Vamos lá. Boa pergunta. Eu acho que no final, pegando até o exemplo do próprio Pão de Açúcar, né, olhando um pouco a perenidade que ele teve, eu acho que hoje não vejo mais, mas por muito tempo teve. Eu lembro que minha esposa ia no Pão de Açúcar e lembrava de a gente pegar o selinho. Concentrava todas as compras possíveis o selinho, lá. A capa nela, chique que tinha. Eu acho que, talvez olhando a perenidade, deixa de ser uma coisa muito promocional, porque as pessoas estavam com o mindset de estar lá no Pão de Açúcar porque alguma coisa ia vir. Então eu não tiraria do promocional. Talvez olhar ele como um programa de games, a gente chama de gamificação, mas pode ser um programa que tem vários games que conduz o cliente para alguma coisa que a gente quer. Então eu colocaria na classificação ali de games e como um programa, porque realmente não é uma coisa pontual, uma coisa que eu concordo. Para mim é um programa, é o colecionável com gamificação. Sim. Porque eu estou querendo ter acesso a um produto exclusivo, que é a coleção que está ali.
Só que para eu atingir, eu tenho que gamificar minha jornada, né? E a jornada gamificada ao tal ponto de, se eu comprar alguns produtos específicos, eu ganho mais selos. Eu lembro quando isso surgiu, para mim foi bem confuso. Falei, será que as pessoas irão adotar ou não irão adotar? Pegar o selo e colar. E aí eu percebi que adotaram rapidamente. Hoje em dia a gente já está muito mais diverso, né? Tem tanto a coleção feita por selos digitais quanto físicos. Mas no final todo mundo buscou ali aquela coisa da conquista, né? De você chegar e vou juntando e tá faltando só um pouquinho para terminar, né? E só para complementar, eu acho que com esse exemplo que o Santoro trouxe, eu acho bem legal, porque traz para a gente um exemplo de que no varejo alimentar funciona coisas que para mim são emocionais nesse caso, que é uma coisa que o cara se conecta com aquele brinde específico, é uma coisa forte. De desejo. E, ao mesmo tempo, outros programas como o meu lá no Peru, que era um programa também de varejo, a gente foi para o lado muito mais transacional. E também se identificou com o público, porque a gente moldou a proposta de valor apontando para uma coisa clara para o cliente, e alguns se identificaram e vieram. Então, no mesmo segmento, para públicos diferentes, obviamente o perfil do Pão de Açúcar é um pouco diferente do que a gente tinha lá, tem duas soluções diferentes, né? Então acho que é importante sempre tá olhando exatamente o segmento que você está, a audiência que você está trabalhando e, como eu tinha falado, quem está ali em torno, o que eles estão fazendo. Né? Legal. Tentando pegar um pouco disso tudo, me parece que uma ação de colecionável isolada pode ser uma ação promocional, um calendário com várias ações pode já ser algo mais estruturado, e se houver a captura dos dados por CPF, acho que já dá para encaixar como uma gamificação dentro de uma estrutura de loyalty, né? Sim. Legal. Sim. Boa. E dentro disso, você mencionou agora o emocional, né? E quando a gente fala de gamificação, como é que vocês veem? A gamificação, ela é uma componente que é o jogo puro, como a tradução da palavra diz, é o jogo puro no mundo de loyalty ou do engajamento do consumidor, ou ela é, na verdade, um artifício para a gente ativar triggers comportamentais, triggers emocionais? O que é a gamificação nesse contexto? Como que desassocia do emocional? Quer começar? Eu posso, hein? Manda ver. É que eu ia responder depende, ele vai ficar bravo. Não, eu acho que no final depende. Eu gosto do depende desde que ele venha com uma sequência. Aí eu vou explicar por que então, depende. Então é muito bem-vindo. Não, eu acho que até pegar de novo o exemplo lá que a gente teve, eu acho que quando a gente montou o programa e a gente escalou o programa, a gente começou numa cidade, depois a gente escalou para o país inteiro. A gente foi com uma proposta de valor tal que a gente estava claro qual era a proposta, fizemos uma série de pesquisas, contratamos uma agência para ajudar a gente a montar o branding da marca. Então a gente tinha muito claro o que a gente queria transmitir. Mas a gente sabe que quando a gente escala alguma coisa, vem umas novidades que nem sempre a gente está esperando. Sim. E quando a gente escalou para o país inteiro, a gente chamou, na época, se eu não me engano, era a Canta, que tinha uma metodologia para olhar o públicozão que a gente estava trazendo e mostrar para a gente quais eram as personas que estavam ali dentro, né? E eles têm uma metodologia que tem 4 quadrantes que tem divididos em 2 eixos. Um que eram pessoas que olhavam aquele benefício para o uso próprio ou para o uso coletivo, ou com a família, ou com mais pessoas. E que no outro eixo estava se o benefício era mais para o lado do transacional ou mais para o lado do emotivo. Nós, no varejo, e a gente montou o programa para isso, que era inclusive em cima de cashback, fomos direto para o individual e para o transacional. Então era dinheiro na veia, razão, receber um benefício imediato. Então a grande maioria dos clientes que entraram e foram atraídos pelo programa foram esses. E que bom, porque a gente desenhou assim. Mas a gente chegou do outro lado e falou, poxa, tem todo esse quadrante aqui e a gente não está chegando, né? E aí, o que a gente faz? Todo esse lado emocional, as pessoas buscando um benefício de experiência.
o que a gente faz? Não vai aproveitar? E naquele momento a gente decidiu não, porque a gente montou uma proposta de valor assim. Stick to the plan. Stick to the plan. Legal. Então acho que tem por trás disso, né? Eu acho que na hora de ver essas possibilidades, se é puro, se não é puro, se vai para um lado, vai para o outro, eu acho que quando você entende o que você quer, para quem que você vai falar e segue esse caminho, a chance de dar certo é maior. Pode ter risco? Tem, como tudo, mas eu acho que essa clareza é importante para conduzir Excelente. A gamificação, ou seja lá o que for. Nos fundamentos que a gente trabalha nos cursos da Loyalty Academy Brasil, são 10 fundamentos mais ou menos, um deles que tem um capítulo específico é o da psicologia do Loyalty. E aí existem inúmeros estudos, então não é nada que alguém inventou, mas sim que a gente está pegando experimentos já realizados, que o consumidor ou o cidadão, ele toma uma decisão em geral emocional e depois ele procura racionalizar. Então você vê uma propaganda de cerveja, aquele copo com a espuma linda, num bar ou numa praia maravilhosa, as pessoas maravilhosas, propaganda de perfume, de notebook. Ninguém fala das features, né? Você cria ali um ambiente de desejo. E isso no Loyalty é muito usado. Então a gente explora, por exemplo, a importância da velocidade de acúmulo no início para engajar consumidor. Verdade. Eu acho que é um case onde a gente aplica dentro de uma gamificação, mostrando, você já está aqui, escolhe o seu produto de desejo, eu vou te dizer quantos % dos pontos necessários você já conquistou, em quanto tempo, quanto falta. A gente trabalha muito com aquele tema também de estudos internacionais de que a dor de perder é 2 vezes maior do que a alegria de ganhar. Então, quando você fala que a pessoa está com pontos por expirar ou que tem uma promoção válida só até sexta-feira, cria-se um senso de urgência. A gente trabalha muito com a criação do hábito, né? A gente brinca que é quase que o carro ir sozinho para a loja, seja um supermercado, uma farmácia ou um posto de gasolina. Então, acho um tema fascinante e acho que aplicar a psicologia do Loyalty para criar missões dentro de uma estratégia de gamificação faz todo sentido, sim. É um pouco a gente fala das enzimas que são o quarteto da felicidade, né? A endorfina, a serotonina, a dopamina e a ocitocina. Boa. No nosso caso, caramba, hein? No nosso caso, no Loyalty, a gente mexe muito na dopamina, né? Que é o reconhecimento, a recompensa. Por vezes você brinca ali com a ocitocina, que está muito ligado ao amor, à lealdade. Aí eu queria te ouvir um pouco, Sanches, né, nas suas aplicações práticas, assim. O Santoro trouxe essas leis da psicologia que a gente aplica muito no Loyalty, que são as psicologias do comportamento, né? Eu lembro até que você estava, em determinado momento, estudando um pouco sobre isso. Alguma que você usou recente que funcionou? Por exemplo, tem aquelas que a gente sempre fala, a dor de perder, né? Se você não fizer tal coisa, você vai perder, assim. Quais são as que você mais aplicou ou a que mais funcionou? Vamos começar por aí. A que mais funcionou? E se você puder explorar também, a que mais funcionou, e se no Brasil e no Peru você percebeu alguma diferença, acho super legal. Eu acho que assim, acho não, né? Na verdade, o que a gente fez, tem alguma, eu lembro direitinho, até vocês conhecem muito bem o exemplo da DOTS, onde a gente estava trabalhando junto e eu peguei lá os 7 maiores usos da neurociência para mudar comportamento. Sim. E a gente começou a seguir tudo isso que você comentou. Mas no caso que a gente fez os testes, e aí entra muito teste. Tem toda a ciência por trás, mas para alguns casos funciona, para outros não funciona, para uns funciona mais, para outros funciona menos. Mas eu acho que um ponto importante que funcionou extremamente bem é conseguir falar com o cliente rapidamente e que ele vai perder alguma coisa se ele não tiver algum call to action rápido.
Então a gente tinha um exemplo clássico onde o cara saindo do supermercado, a gente mandava uma mensagem pro cara, olha, se você entrar nos próximos 5 minutos e clicar no botão X, você vai receber uma premiação Y. Então isso mexia com a pessoa não só pelo ato de ela perder, mas também pelo momento que a gente estava falando. Então também o timing de falar é importante, porque essa parte da dopamina e todas essas outras coisas que você falou... As enzimas? Todas as enzimas que o Leandro falou muito bem. O quarteto da felicidade. Elas têm um time no organismo. Então elas têm um pico, se você não aproveita esse pico, a chance de dar certo é menor. Então, deixar pensar... Deixou pensar ou não aproveitar esse pico. Então, o time é importante e esse exemplo foi o que aumentou em 2 vezes a digitalização de quem estava recebendo a abordagem. Então, isso para mim foi fantástico aqui no Brasil. Putz, no Peru, na verdade, a América Latina não é muito diferente, né? Pelo macro, eu tive experiência com a Colômbia, com o Peru, com a Argentina. Então, a gente está num mundo muito parecido. Mas no Peru, assim como no Brasil... Por ser até um país um pouco mais, em termos de PIB menor, per capita, acaba que a escassez é maior em mais pessoas. Verdade. Então, trabalhar essa escassez é importante para dar esse sentimento da pessoa estar com fôlego, né? Então, o cashback, um pouco da gente ter desenhado o cashback para o programa, foi pensando nesse sentimento comum que todos tinham, até quando a gente foi fazer o branding da marca. Uma das coisas que saiu e a gente queria ajudar a resolver é dar o fôlego para a população peruana que no final do mês tinha muita dificuldade de chegar. Então o cashback vinha quase como uma economia. Então esse apelo para o cliente peruano de estar ganhando alguma coisa adicional e que está fazendo ele chegar no final do mês dele, mexia com a psicologia dele, de tal forma que ele estava lá concentrando os gastos nas nossas bandeiras. O primeiro gatilho era emocional, então. Era total emocional, porque ele via na marca, pô, eu vou conseguir chegar com um pouco mais de ar no final. Ufa, é o ufa, né? E então isso foi um super sucesso. A escolha desse benefício muito atrelado a uma situação que mexia com o cara. Então acho que esses dois são 2 exemplos aí de culturas um pouco diferentes. Algumas coisas me chamam a atenção aí na tua fala. As oportunidades ligadas à geolocalização, né? Então, hoje em dia é possível você ter um SDK ali, um programinha dentro do aplicativo, saber se a pessoa está passando perto de uma loja e aí colocar uma oferta gamificada, que ele tem aquela janela de oportunidade. É possível saber se a pessoa passa 2 horas toda terça e quinta dentro de uma academia de tênis para poder ofertar uma raquete ou qualquer outro uniforme para jogar tênis e assim por diante. Então, Leandro citou a tecnologia, as inovações. Acho que é uma oportunidade interessante para a gente olhar. E uma outra coisa, você falou, né, que nem toda ação dá o resultado em situações diferentes, e acho que é ainda pior. Bom para a gente que trabalha com isso e que deixa ainda mais emocionante o nosso dia a dia, é que se você aplica o PDCA, o Plan, Do, Check and Act, garante que você criou grupos de controle e que você viu qual ação deu mais certo, no mês seguinte você vai usar e aquela ação pode já não dar tão certo quanto ela deu. É verdade. E aí você tem que estar o tempo inteiro criando grupos de controle, testando diferentes métodos, gamificações, diferentes alavancas dentro da gamificação para diferentes públicos em diferentes momentos. Então acho que isso é uma parte da beleza e que nos faz ser apaixonado por esse tema. Porque ao final a gente está falando do comportamento humano e o comportamento vai mudando com o tempo. Total. Né? Eu lembro uma vez que eu vi uma palestra do pessoal do Walgreens e o debate era exatamente esse, Santoro, assim, a gente fez a ação, deu certo, elimina o grupo de controle para o futuro para impactar mais clientes? Daí a resposta era não, de jeito porque nenhum. O comportamento amanhã é diferente do de hoje. E para mim foi talvez ali a primeira vez que ficou muito mais claro da importância até de fazer isso continuamente, os grupos de controle, né? Agora, Santoro, pegando um gancho de uma coisa que você está falando e trazendo um ponto para a gente refletir aqui. A gamificação, por fim, para ela funcionar, ela precisa ter
o famoso na hora certa, no canal certo, com a mensagem certa, no dia certo. Se eu não tiver isso, ela quebra? Eu não sei se ela quebra, mas eu acho que você não vai ter a maior eficiência possível, né? Então, hoje em dia, a gente tem toda a condição de capturar as informações de cada consumidor. Optar por criar grupos e twins, né? Pegar pessoas com comportamentos semelhantes e agrupar. Olhar para trás o histórico de comportamento do Fábio, o histórico de comportamento de pessoas parecidas com o Fábio. Quem que reagiu a uma oferta que é parecido com o Fábio, vou mandar essa oferta para o Fábio. Então, eu acho que existem tecnologias, existem modelagens, existem inteligências artificiais que criam maior eficiência para as ações. E o que a gente acaba chamando do NBO, Next Best Offer, tem gente que chama do NBA, Next Best Action, no final é qual que é a próxima melhor oferta para cada indivíduo. Quem consegue chegar nisso e quem consegue fazer essa oferta usando o canal certo, no dia da semana certa, no horário certo, com a mensagem correta, com a promoção correta, vai performar muito melhor. Mas não quer dizer que o resto não performe. O IA vai nos salvar na gamificação nesse sentido? A IA. Não, a IA com certeza vai ajudar muito, mas eu acho que hoje ainda, e aí vai variar muito de empresa para empresa de novo, depende. Eu acho que ainda o IA em algumas situações não deixa tão transparente para as empresas a decisão final, e no final, na verdade, tem o resultado lá de alguma forma, mas aquilo depende de alguns mecanismos prévios para conseguir chegar naquele resultado. Dou um exemplo. No varejo, muito do que é feito promocionalmente depende de uma área comercial por trás, negociando com provedores produtos para conseguir eventualmente fazer aquilo. Enquanto a AI está sendo treinada e não tem uma previsibilidade tão grande, quando a pessoa vai lá buscar essas promoções, o que você precisa? Eu preciso 200 Coca-Colas, 300 pães, não sei. Me dá um tanto aí que eu... Então ainda é difícil fazer essa comunicação interna numa empresa que garante a ligação entre o que a gente precisa de matéria-prima para a oferta propriamente dita no momento certo, para a pessoa certa e aquilo tudo. Porque a previsibilidade ainda não está tão amarrada. Em alguns casos, com certeza, mas quando você vai principalmente para a empresa média e grande, que basicamente é onde eu tenho trabalhado, eu vejo muito isso. Então, muitas vezes, a gente acaba indo por caminhos até um pouco mais simples para conseguir fazer essa conexão interna e dar a previsibilidade necessária para o negócio. O que é o caminho mais simples, só para entender? O Santoro citou alguns modelos analíticos complexos. O caminho simples é um outro modelo ou... Vou dar dois espectros que eu já trabalhei, do mais básico para o mais complexo. Um mais básico, no Santander eu lembro que a gente criou uma árvore simples, dividindo clientes. Lá, da base de clientes como um todo, ativos e inativos, os ativos, se é muito ativo ou menos ativo. E a gente só simplesmente quebrou o perfil do cliente, coisa simples. Não é uma super inteligência. Mas só isso facilitava muito a comunicação com o resto da empresa. Então eu ia para a área de crédito, aqui eu tenho tantas pessoas que têm uma cara de crédito. Dá para a gente ver alguma coisa melhor para eles? Então isso já facilitava essa coisa lá dentro. Se eu chegasse com um algoritmo maluco naquele momento, não ia funcionar. Por outro lado, tem um conceito que certamente vocês conhecem, pelo que eu já sei, mas que é o micromomento, ou aquele momento onde o comportamento do cliente aciona um trigger que, para esse caso, a AI é muito importante, muito, muito boa, porque ela consegue identificar rápido e de uma prateleirazinha que ela tem de possibilidades, ela já consegue fazer uma comunicação mais assertiva. Boa. Nesses casos, é um pouco mais controlado. Você tem que ter um ambiente um pouquinho mais... acho que o termo controlado é bem aplicável nessa situação. Então, acho que tem esses dois mundos. Em qual você vai estar, vai depender um pouco do estágio que a empresa está em termos de maturidade de tecnologia, de cultura, porque isso... Não tem melhor ou pior, né? Não tem melhor ou pior. No final
é fazer alguma análise, alguma clusterização para chegar no melhor momento do cliente. Eu citei a IA como provocação porque eu acho que ela facilita para a gente para gerar escala. Sim. Mas sempre vai precisar ter a inteligência por trás, como o Santoro estava mencionando, para desenhar, modelar o que vai ser o caminho crítico, por exemplo, para construir os twins e gatilhos de ofertas. E para fazer todas as outras modelagens, né? A gente recentemente, eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto que era um projeto de engajamento de clientes e faltava o ciclo de vida. Então, como que a gente discute o engajar se eu não tenho... É quase que o caminho base preparado, né? Então tem que começar no caminho básico. É o que você falou, poxa, o melhor ou pior, o que é necessário para aquele momento da organização. Exatamente. E acho que vale aquela máxima de que às vezes o ótimo é inimigo do bom, né? O Leandro, acho que trouxe o Leandro Sanches, 2 Leandros aqui, trouxe um ótimo exemplo. Às vezes você tem uma oportunidade de girar fralda, mas é um momento que a indústria, os teus fornecedores, por algum motivo, eles estão com o estoque baixo e não querem promocionar. Então, vamos capturar das indústrias as oportunidades, colocar aquilo num motor de recomendação e gerar a melhor recomendação possível. Não precisa ser a recomendação perfeita. Isso nos remete a um outro capítulo que a gente fala muito no curso, do OPM, o Other People's Money. A gente vai falar bastante aqui no nosso LoyaltyCast sobre esse conceito, que é o dinheiro dos outros, que a gente gosta de falar, né? Então, o varejo, ele depende muito desse investimento promocional feito pela indústria. E conseguir casar isso, cria-se um leque gigante de promoções, de oportunidades para gamificar, para criar missões, com uma ótima rentabilidade. O projeto, você tem razão, eu não tinha pensado sobre isso. As parcerias, elas são quase que um grande facilitador para os projetos de gamificação, né? Porque eu consigo unir diversos interesses a favor do mesmo cliente e gerar atividades para aquele cliente. E automaticamente eu vou gerar mais benefícios, mais ganhos e tudo mais. Pegando o exemplo financeiro ali, você tem players muito claramente desenhados, você tem o banco emissor, você tem o adquirente, você tem a bandeira. Então, cada um ali se juntando para fazer uma ação, e a gente sabe de todos os desafios, um tem CPF, o outro não tem, um tem o número do cartão, o outro não tem, mas é uma outra situação de Other People's Money muito usada, as bandeiras em parceria com os bancos, fazendo ofertas bem relevantes. Gostei muito desse conceito, eu não conhecia. Do OPM. Vou querer depois eu gosto de chamar. Tem que fazer o curso. O Santoro fez certinho, dinheiro dos outros. Eu gosto de chamar dinheiro dos outros. Não, mas é a união de interesses no final das contas. Eu acho que é isso, e gostei muito do conceito. E do meu lado, acho que uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás, no começo da minha carreira em CRM, que era uma coisa que inclusive eu até escrevi uma vez num texto no LinkedIn, que é a importância da matéria-prima para você conseguir chegar numa oferta bacana ou numa comunicação bacana. Sim. A gente acaba discutindo muito algoritmo e descobrir o que o cara quer. E eu lembro uma discussão que eu tive no macro com o meu time, que a gente tinha um algoritmo, a gente tinha um engine fantástico de pessoas. A gente tinha no nível one-to-one. Daí a gente voltava para buscar a promoção. Cadê a promoção? E aí? A gente sabe o que o Santoro quer, quais são as próximas next best offer dele, mas nem por isso eu tenho 10 ofertas para ele. Porque depende desses parceiros de trás investirem. Então, se a gente não tem a matéria-prima depois, você pode ter o melhor algoritmo de personalização, a melhor AI, que você não vai chegar a lugar nenhum. Então, como fazer essa conexão? Essa é uma chave importante para você conseguir o sucesso da implementação. A engrenagem tem que estar toda azeitada, e como a gente falou no primeiro bloco, né?
colocar o cliente no centro e criar processos para poder entregar essa customer centricity, né, que a gente fala. E aí, pegando o gancho agora, eu queria ver de vocês dois, assim, pensando em quem está fazendo agora o seu projeto de loyalty ou está ouvindo a gente para aprender um pouco mais sobre gamificação, que vai desenhar uma ação, vai desenhar um programa, qual que é a recomendação que a gente poderia dar para essas pessoas? Começa por onde? Por favor. Eu tenho muito para mim, e eu acho que de alguma forma influenciado pela minha carreira em um marketing muito voltado para dados, que o primeiro passo é você conseguir entender o cliente. Com quem que você está se relacionando. Se você não conhecer isso, já de partida vai ficar difícil de ser relevante. Então, acho que o primeiro passo é entender sua audiência no nível máximo de profundidade que você possa. A segunda, que a gente falou um pouquinho aqui, é entender o que esses caras estão recebendo do mercado e principalmente dos seus concorrentes. Porque no final ele pode estar tendo ofertas ou games, ou seja lá o que for, dos outros talvez mais interessantes que você, ou não, tá com uma brecha no mercado importante como oportunidade para você trabalhar. E eu acho que por último é você conseguir personalizar. Então você entendeu o cara, sabe o que ele está recebendo, o que eu posso, dado essas duas variáveis, entregar para o Santoro, entregar para o Leandro, entregar para o Sanches, Torres, que vai ser realmente relevante. Eu acho que a gente falou, essa palavrinha a gente falou pouco aqui, mas eu acho que no final acaba que ela de alguma forma esteve em todas as respostas, que é personalizar o máximo possível. Óbvio que o one-to-one, poucos usam, poucos têm, mas quanto menor os públicos que você conseguir trabalhar, mais relevante com certeza você vai ser. Então acho que esses três por vezes você não vai precisar do one-to-one, né? O one-to-one, eu sempre costumo falar assim, é como o cliente tem que se sentir. Não necessariamente só ele vai receber aquela oferta. Exatamente. Você sempre vai chegar num cluster. E quanto melhor o seu algoritmo, melhor a sua... Você consegue acertar mais as pessoas certas. Mas sempre vai ser um grande cluster, né? O objetivo não é ganhar o leão de Cannes, né? O objetivo é mexer no ponteiro, é direcionar comportamento em escala. Então, principalmente no começo, que você citou aí, acho que é não ter um preciosismo de querer fazer... eu quero ofertar cerveja para quem compra fralda, porque vai ficar o sábado à noite em casa. É pegar ações em escala. Quem compra 50, se passar a comprar 70, ganha um bônus. Quem compra de 50 a 100, comprou 120 e ganha um bônus, e assim por diante. Direcionar comportamento de forma rentável. E acho que tudo que o Leandro trouxe faz muito sentido para você ter sucesso numa ação de gamificação. Eu vou até um passo atrás, né? Que é ter muita clareza de qual que é o objetivo. Qual que é o indicador que a gente falou das métricas no primeiro bloco, né? Às vezes a gente sai fazendo e aí, por N pressões do mundo corporativo, do nosso lado, do lado do cliente, e às vezes chegou no final, você fala, e aí? Foi sucesso ou não foi sucesso? Vamos fazer de novo ou não vamos fazer de novo? O que tem de aprendizado para a gente corrigir? Então, gosto muito quando a gente coloca ali os objetivos claramente definidos, as ações que a gente vai priorizar dentro de um calendário, ver se você atingiu o resultado esperado ou não. A gente fala muito disso no curso, nos fundamentos do Loyalty, na parte de analytics, de retorno do investimento. E a partir dali, eu não atingi o meu objetivo. Vamos olhar aqui, o que é? O ticket ficou abaixo ou acima? A frequência ficou abaixo ou acima? O produto que eu incentivei não é o melhor produto. Aí a gente vai saber aonde cirurgicamente a gente tem que corrigir. Eu concordo. Eu só queria falar que eu gostaria de ganhar um Cannes, sim, com loyalty. O setor falou, o objetivo não é esse, mas eu adoraria isso. Eu também. Vão ganhar. Vou ganhar. Mas eu queria trazer um adicional dessa pergunta. Assim, eu gosto muito de, antes de começar qualquer atividade, da parte do conhecer a base, mas principalmente organizar a pirâmide.
Eu falo muito isso, assim, a importância da gente ver a pirâmide dos nossos clientes, que é tão simples quanto eu ver a distribuição de clientes versus a distribuição de valor desses clientes. Sim. E aí, para mim, na minha maneira de me estruturar, eu começo a perceber aonde tem mais oportunidades de gerar gamificação, não. Porque daí eu organizo assim, o topo da pirâmide, para mim, ali é um processo de retenção, então eu vou fazer blindagem. O meio eu vou trabalhar, você até mencionou, né, os indicadores-chave, né, qual que é o objetivo. Então, o meio eu vou definir o aumento de gasto, a base eu vou trabalhar a frequência, ou qualquer que seja o outro caminho. Para a gente ir para o nosso bloco final aqui, eu queria propor para a gente aqui um ping-pong. Eu vou falar algumas coisas e aí, Sanches, você dá o seu primeiro pensamento, e vou pedir para o Santoro também dar o primeiro pensamento dele. Olha aí. Eu gosto da ideia da gente pensar sempre bola cheia. O que mais deu certo em loyalty que você já fez na vida? Missões no varejo alimentar. Santoro. Missões no varejo alimentar de aumento de ticket médio, principalmente. Já temos O seu padrão. qual foi? O mesmo. O mesmo. Só que ele não especificou eu não especifiquei, o ticket médio. mas já temos um padrão. Tá aí uma dica. Já ficou a dica bem forte. Alta frequência em geral, mas principalmente o alimentar. Alta E frequência. é muito mais fácil aumentar o valor da compra do que adquirir, né? Com certeza. Adquirir é um desafio. Ô Sanches, mas alguma bola cheia, alguma coisa que deu muito certo em cartão da sua época de banco também, para quem está ouvindo a gente, que está no mundo das fintechs, techfins? Em cartões, já faz um tempo, hein? Eu acho que um ponto importante que a gente tinha lá no Santander, principalmente, quando a gente montava o produto que a gente tinha features muito específicas com uma audiência bem específica. Então, já dentro das nossas ações, a gente já tinha o conhecimento de que cliente que estava vindo e já tinha uma historinha em termos de comunicação bem montada em cima da árvore que eu comentei com vocês agora há pouco, que era simples, mas que tinha uma história muito bem definida para cada perfilzão de cliente. Então, isso foi... A gente até ganhou o prêmio na Band na época, com essa matriz que foi super eficiente. Eu lembro que a gente conseguiu aumentar muito o volume de ações, porque a gente estabeleceu uma conversa muito saudável com a empresa, com as demais áreas, e o fato de ter segmentado minimamente, não tinha ainda AI naquela época, mas minimamente com esses grupos, já trouxe um lift muito maior. Imagina com o AI. Nossa. Bola murcha, o que mais aprendeu errando? Sanches. Transmitir para os executivos o resultado dos programas, seja da gamificação, seja de loyalty, porque no final depende de um troço que chama grupo de controle. E nem é todo mundo que entende o conceito, porque tem muita estatística por trás. Então, alguns sim entendem e gostam, outros nem tanto. Então, essa eu acho que a bola murcha. É o mais difícil. É o mais difícil, foi o mais difícil. Santoro, alguma bola bem, murcha? bem interessante a bola murcha que o Sanches trouxe. E a gente desenvolvia, às vezes, 4, 5, 6 métodos diferentes para provar resultado. Só que chega na hora, você mostra o resultado, o varejista vai falar, ué, mas... E a loja do meu concorrente que pegou fogo e aí todo mundo ficou fechado há 5 meses, todo mundo veio comprar comigo. E a mídia que eu fiz que deu super certo, mas para não ficar só seguindo o Sanches, eu vou na bola murcha do MGM, o Member Get Member. É um negócio lindo na teoria. Member Get Member, mas... Ele é lindo na teoria, mas na prática é muito difícil de escalar e parabéns para quem já conseguiu escalar, porque é uma tremenda ferramenta, mas é um desafio gigante e a gente vê poucos cases de sucesso. É verdade. Eu concordo. Eu gosto muito do Member Get Member, mas eu concordo que ele é bem difícil. Você tem uma bola cheia de Member Não Get tenho Member? ainda, mas vou. Esse vai ser o de Cannes. Esse vai ser o de Cannes. No segundo episódio, o Leandro vai pensar e vai trazer uma bola cheia de Member Get Member aqui. Qual é a métrica mais subestimada de um programa de loyalty ou de um projeto de engajamento, na sua visão, Sanches? A penetração do programa no negócio que a gente está falando. Quanto que eu já escutei? Não, tá dando resultado, mas eu não vejo aqui nas minhas vendas. E o programa está com 30% de penetração nas vendas dele ainda.
Então, no final, para a gente conseguir ver um baita resultado nessas ações, eu tenho que fazer para mais gente e para mais do volume de vendas da empresa, principalmente varejista, né? Então, isso é difícil. Isso eu acho que poucos veem. Vê o resultado pontual, mas não vê que ainda não cresceu em penetração. Algum, Santoro? Algum indicador que você acha que é subestimado? Alguns, mas acho que eu vou ficar com o churn. A turma gosta mais de adquirir clientes, de olhar para o aumento do spending, seja por frequência, por ticket médio, mas às vezes tenta jogar para debaixo do tapete a torneirinha que está aberta e que está escapando água da caixa d'água o tempo inteiro. Posso falar mais um, rapidinho? Pode. A gente falou aqui do LTV. Que a gente gosta, a gente não pode deixar de não falar aqui, né? O LTV você acha subestimado? Eu acho subestimado, mas eu acho que ele é subestimado porque ele é mal traduzido muitas vezes dentro da empresa. Porque para você falar com um cara de vendas, você vai lá e como se traduz o LTV para o cara? Tem potencial daqui a um ano. Eu estou com meu bônus dependendo da venda desse mês. Então essa tradução é muito, às vezes é deficiente dentro da empresa. E eu acho que a gente perde muito por isso. E até mesmo calcular para todos os cohorts ou todos os segmentos de cliente, todas as origens de cliente, não é um projeto simples. Não é. Muito bem. Missão que funciona é missão que está personalizada. Que é personalizada. Com certeza. Não, missões muito abrangentes, a chance de se perder, você vai ver o resultado, não tem lift, porque até tem resultado, mas para um grupo pequenininho assim que você não está vendo, né? Então, por isso que é importante estar personalizada, porque daí você consegue entender a relevância para cada grupo. A tierização, moda ou necessidade? Tierização? Eu acho que é necessário em alguns contextos. Um exemplo, cartões. Você vai ter um cartão que não tem o Gold ou o Platinum, sendo que todos têm. É arriscado. Pode ser que funcione, mas é aquilo que a gente estava conversando também. Se a indústria está fazendo e você não vai fazer, pode ser que tenha alguma pegadinha aí. Acho super legal a resposta e para alguns segmentos tomar muito cuidado, porque depois que você implementa a segmentação, a tierização, é difícil você voltar atrás. E a gente conhece mundo afora alguns cases de empresas que criaram uma regra para o cliente se tornar gold e depois todo mundo com inflação, todo mundo atingia, não queriam mudar a regra, isso virou um problema financeiro gigante. A tierização, eu acredito que você tem que ter, não necessariamente você tem que demonstrar. Interna, tierização interna e não... Eu começaria sempre com uma tierização interna. Também. E aí avalia se você está pronto para poder declarar ela para o seu cliente. O pronto é muito mais para não gerar essa frustração que o Santoro está falando, porque em algum momento ela começa a ficar assim... Você tem situações hoje que você está lá, você é o cliente VIP do programa. Aí tem a fila do cliente VIP, ela está maior do que a fila do cliente regular. É onde a tierização começa a dar problemas. Né? Tem uma companhia aérea que está acontecendo isso. Sanches, um programa que tem a gamificação que você recomendaria para as pessoas olharem e se inspirarem? Não posso falar do Agroclube, né? Mas... Olha, o Agroclube, para quem quiser ver o Agroclube, ele é um programa do Peru. Do Peru. Tá. Não, mas eu acho que o pessoal aqui consegue acessar é o próprio do Starbucks. Starbucks é uma bela de uma referência, eu gosto muito. Eles são super simples, super simples e tem um resultado muito bacana, pelo que eu tenho lido e eu como cliente, que adoro café, curto demais. Então... É o programa do Join, né? Você já entra e já participa, já ganha, já tem... E com coisas simples. Eu iria com Amazon Prime, que é um que muita gente questiona como que a conta fecha, porque os benefícios são muito grandes, frete grátis, desconto, canal de TV, música, etc. Mas eles conseguem direcionar comportamento e engajamento de uma forma impressionante.
Para fechar o nosso ping-pong, agora um programa que gosta, um programa que admira, que se inspira como um todo. Puxa, eu acho que eu leio muito, nunca tive a oportunidade de liderar um programa que mexe tanto com o emocional como a da Sephora. Esse eu vejo o nível de engajamento dos clientes é absurdo. Então, assim, eu não sou consumidor, mas de ler eu sou admirador. O programa está mexendo, ele mexe bastante com o emocional, né? Muito, nossa, eles fazem uns lançamentos que o pessoal fica maluco, assim, de participar, né? Acho que o próprio que você tinha comentado da Harley Davidson e outros tem essa magia por trás esse lado emocional é bacana de ver, né? Bacana de ver a mudança de comportamento em cima disso. É muito bom. É o que falam que tem algumas marcas que a fidelidade chega ao extremo que a pessoa tatua a marca no corpo, né? Então, Apple, Harley Davidson, Iron Man, quem completa a prova vai lá e coloca aquele Mzinho com a pessoa lá. Acho que são... não estamos falando exatamente de programas de fidelidade, mas de marca que conquistam o share of heart de uma forma diferente. Até essa semana eu estava precisando resolver um negócio junto à Apple. Me falaram, liga lá no 0800. Eu já fui esperando uma experiência trágica e tive uma experiência maravilhosa, impressionante. O cara ficou 40 minutos comigo no telefone, transformou minha conta americana numa conta brasileira, precisava zerar o saldo, me ajudou a fazer umas integrações com o Apple Watch, atendimento muito bom. Para quem não entendeu o que era o Big L, o exemplo do Santoro é o exemplo clássico, né? Que não tem nada a ver com o programa, mas tem a ver com uma necessidade que ele teve e a experiência que ele passou, o quanto que gera de aumento de lealdade e testemunho, né? E um negócio caro, né? Que se a gente pudesse ter uma opção mais barata e migrar, mas ninguém tem coragem de migrar, né? Não é à toa que é uma das empresas mais valiosas do planeta. Estamos aí aguardando o patrocínio da Apple, hein? Pra gente encerrar, eu queria ouvir aí um resumo de cada um de vocês sobre o que a gente discutiu hoje, fazer uma aterrissagem final. Muito bom, gostei demais. Acho que um primeiro episódio começando com o pé direito para vocês, com o pé esquerdo para mim que sou canhoto. Agradecer ao Sanches, ao Leandro parceiro, aos espectadores que estão com a gente até aqui, colocar que vem muito mais pela frente. E acho que abordamos o tema de gamificação sem tabu, de forma bem direta. Bons negócios, cuidem bem dos clientes de vocês. Eu queria agradecer o convite, curto muito, já trabalhei com vocês dois, curto muito vocês. Desejo um sucesso enorme para a Loyalty Academy, para o podcast. Acho que foi super leve, super gostoso. Vim realmente meio preocupado, mas no final vocês conduziram super bem. Comigo lá? Não, eu falei, poxa, será que eles vão me esfolar, viu? Mas foi super bacana. Eu acho que a gente discutiu assuntos que eu adoro. Eu acho que a gente passou por exemplos aqui muito ricos. E para mim eu deixo a palavra que alguns falaram aqui, que gostam ou não gostam, eu não entendi ainda muito bem, que no final depende de como você vai aplicar tudo isso que a gente falou aqui, porque no final depende muito da realidade de cada um, e eu acho que essa mensagem fica forte aqui para mim, ainda mais forte na verdade, porque eu acho que a gente reforçou isso aqui. Isso aí, não tem uma fórmula mágica. Não tem uma fórmula mágica. Eu quero agradecer também, acho que todos vocês, pela presença. Esse tema, para mim, é um tema muito importante, que é a gamificação, porque eu vejo muitos mitos sobre a gamificação. A gente coloca ele como tendência e para mim, o desconforto sempre estava que a gamificação sempre existiu no mundo de engajamento de clientes. E a maneira, para mim, da gente desmistificar é a gente falar com mais abertura, mais tranquilidade, contar os casos e, principalmente, se inspirar no nosso dia a dia, né?
o PlayStation, todo mundo joga um pouco de videogame, joga o PlayStation. As técnicas de game que são aplicadas no dia a dia dos jogos são as técnicas que a gente aplica para o consumidor. Se a gente pegar o esporte que a gente ama, o futebol, nada mais é do que um processo de gamificação. Eu tenho a tabela, eu estou acompanhando o Brasileirão, hora eu estou para cima, hora eu assisto o jogo para me engajar. Então, assim, é sobre isso. Quando a gente fala de mudar o comportamento do cliente, a única diferença desses mundos paralelos, quando a gente está falando no mundo nosso de consumo, é que a gente está com um produto atrelado. Então, usar isso como no dia a dia, usar aqui também no mundo de Loyalty, fazer com que o Loyalty chegue ainda mais longe como uma agenda estratégica da alta liderança. Então, obrigado, Santoro. Obrigado, Leandro Sanches. Muito bom. Obrigado. Boa. Bom, eu te falei que vinha coisa boa por aí, não é? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse episódio. A gente quis trazer um panorama super completo aqui a respeito de gamificação. Eu espero que você realmente tenha gostado e esteja aí com um papelzinho do lado com várias ideias para você já implementar na estratégia de marketing que você cuida, tá bem? Bom, então não esqueça de se inscrever aqui no canal da Loyalty Academy. A gente sempre está publicando episódios novos do Lab Loyalty Cast a cada 15 dias e também alguns cortes especiais com partes importantes, além de materiais complementares para você ter uma estratégia de loyalty realmente eficaz dentro do teu negócio. Então se inscreve aqui, deixa já o seu like aqui no episódio e comenta o que você achou de mais interessante. Se tiver novas ideias, novos conteúdos que você quer aprender a respeito de fidelização, por favor comenta, vai ser um prazer para a gente ler e acompanhar o que você quer descobrir a respeito do universo da fidelização de clientes. Muito obrigada por ter ouvido ou assistido até aqui e eu te espero no próximo Lab Loyalty Cast. Tchau, tchau!